Louvado seja Deus, já estamos pela página Plantão Acorda Bênção no Facebook, esperando que vocês sigam esta página. Em nome do Senhor Jesus, fica melhor para eu monitorar aqui as visibilidades, as interações. Plantão Acorda Bênção é a página no Facebook, por onde eu estou ministrando ao vivo, desde que voltamos a semana passada, neste mês abençoado de dezembro de 2023, em nome de Jesus. E o detalhe, né? Os irmãos podem até interagir aqui no Face, mandar saudação, mandar áudio e tudo, só que as perguntas referentes às abordagens, eu vou estar respondendo pelo YouTube, amém? Essa ministração, ela vai estar no YouTube, no canal Acorda Bênção, lá no YouTube, né? A exemplo das outras, que o nosso querido Luciano Ricardo já postou. E se você tiver alguma pergunta referente à ministração, abordagem, faz no YouTube. Não deixa de fazer também teu comentário, não deixa de também deixar tua like, não deixa de interagir no YouTube, porque isso é importante. Nós não somos monetizados, não recebemos dinheiro pelo YouTube, mas isso vai ajudar com que o próprio YouTube se encarregue de divulgar a mensagem. Quando você interage com like, com comentário, o YouTube entende que é interessante o conteúdo e aí nos ajuda fazendo chegar para mais pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Louvado seja Deus. Nós temos Paulo dando testemunho da conversão dele e fazendo discurso da sua defesa. Eu sugeri, na ministração anterior a esta, que os irmãos lessem o capítulo que eu estou abordando, ou antes da abordagem ou depois da abordagem, né? Para entender o contexto da nossa fala. Glória a Deus. Apesar que em cada abordagem que estamos fazendo, estamos sempre pedindo a Deus uma direção para pontuar aquilo que é de cunho doutrinário para a nossa vida, aquilo que deve servir de regra e prática, amém? Aquilo que nos é interessante debruçarmos para a formação do nosso caráter cristão, da nossa consciência cristã, e nos afeiçoarmos de Cristo e moldar o nosso modus vivendo, né? A nossa vida cristã. É o que nos é interessante. As nossas abordagens não se atêm à curiosidade bíblica, as nossas abordagens não se atêm a vãs conversações que corrompem bons costumes, né? Diz a palavra de Deus. A nossa abordagem, ela vai muito nessa direção, né? Inclusive também apologética, onde a gente cuida de defender a nossa fé que deve ser referenciada pelo que diz a Escritura, nossa fé que deve convergir ao que diz a Escritura, né? Que é a nossa única regra de fé e prática e que é o instrumento aferidor da verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o instrumento aferidor da verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos voltar as nossas atenções para o capítulo 22 de Atos, mas é importante que a gente dê uma recapitulada do que aconteceu no capítulo 21, até porque é continuidade, não é? E eu parei, me lembro agora que eu parei numa abordagem que fiz do capítulo 21, falando sobre o conflito que Paulo estava vivendo, não só dentro da igreja em Jerusalém, no regresso, não é?
da sua terceira viagem missionária, mas o conflito que ele estava vivendo fora da igreja. Dentro da igreja, ele ficou de boa, né, como eu disse, porque Paulo ele podia ter pego os anciãos ali da igreja em Jerusalém e colocado tudo dentro do bolso. Quando eles vieram abordar Paulo sobre o que ele ensinava aos judeus e aos gentios, né, sobre apartar-se de Moisés, dizendo que não deviam os gentios serem circuncidados e nem andarem segundo o costume da lei. Né? E aí sugeriram que Paulo fosse ajudar aqueles que estavam fazendo o voto do nazireado. Quem não sabe o que é o nazireu, Sansão foi nazireu. Né? O nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia chegar perto de um cadáver, ele não podia casar com mulher estrangeira, que não fosse da tribo que ele fazia parte, e outras exigências que se fazia para o nazireado. E tinha a regra lá do voto, né, do nazireado, conforme quem que tiver interesse, tiver curiosidade, né, dá uma lida aí, deixa eu conferir aqui, para você que tem desejo de conhecer, ir lá estudar um pouco sobre isso, né? Se bem que o nazireado não é interessante para nós, né? Salvo o aspecto consagração, que é o que a gente pode espremer do princípio do nazireado de antigamente. Números capítulo 6, versículo 13 ao 21. Quando eu me refiro a espremer, a ideia do nazireado, é a questão da consagração, do levar a sério, né? Da dedicação a Deus. É a única lição que a gente pode tirar do nazireado para nós. Né? E consagração, eu gostaria de explicar que não é o momento de jejum que a gente faz. Jejum é uma coisa, consagração é outra. Jejum é uma coisa esporádica, periódica, momentânea. A gente faz jejum de horas, de dias, podemos até fazer. Né? A gente pode fazer um tempo, outro tempo não. Algumas igrejas deram o nome de consagração ao culto matinal dos sábados, em que os cristãos são convocados a irem para este culto em jejum, dia de sábado, dia de domingo, durante a semana. Aí deram o nome de consagração, mas consagração não é aquilo ali. Consagrar-se é viver em função de. Consagrar-se é estar dedicado a. Por exemplo, eu digo aos colegas, um exemplo, eu tenho este cabo aqui de conexão, aí eu digo, esse cabo aqui ele está consagrado para a obra. Então eu não uso esse cabo para uma festa de aniversário, para uma festa mundana, para outra coisa, a não ser para a obra, para me ajudar no culto, para me ajudar na transmissão, para me ajudar no programa. Consagração é isso. Ele é só para isso. Entende? Então, consagração das nossas vidas significa nós estarmos em função do Senhor. Viver em função do Senhor, dedicado ao Senhor. Isso não significa, obviamente, que não estudemos, não trabalhemos, não vivamos para a família, não é? Mas o Senhor está acima de tudo isso e ter primazia, ter primeiro lugar, e a gente fazer isso sempre,
Não uma vez perdida, um dia, esporadicamente, periodicamente, quando é vontade, quando é na teia, não. Mas fazer isso regularmente, todo dia, e se possível, né, o dia todo. Né? Glória a Deus. Então, viver consagrado ao Senhor é estar vivendo em função da expansão do reino todo o tempo todo. Inclusive, eu até coloquei como tema, em umas abordagens anteriores a esta, que se o nosso foco for o reino, todo tempo é tempo de fazer missões. Se o nosso foco é o reino de Deus, todo tempo é tempo de fazer missões. É tempo de falar de Jesus. É tempo de expandir o reino. Amém? Isso com recurso, isso com habilidade, isso com a intervenção da gente. Eu até fiz isso, esse comentário respaldado no capítulo 21, da dissertação que Lucas faz, das viagens, né, que ele acompanhava de Paulo, que não era turismo, não era uma tour que Paulo fazia, eles faziam, era algo voltado exatamente para a expansão do reino, por isso que trata-se de viagens missionárias de Paulo, né? E que também, se fosse passeio, nada impedia, como não nos impede, de estarmos fazendo a obra de Deus. Aí, quando me veio a inspiração, o tema que, se o nosso foco for o reino, todo tempo é tempo de fazer missões. E, bem, voltando para o capítulo 22, né, que começa no capítulo 21, o contexto, Paulo, ele consegue administrar o conflito entre os judeus cristãos na igreja de Jerusalém. Volta a dizer, quem tinha primazia era Tiago, não era Pedro, por isso que há um erro católico em dizer que Pedro foi o primeiro papa. Não foi. Quem tinha o primado da igreja em Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus. E foi Tiago quem resolveu a situação lá em Atos 15, mas a gente percebe que alguns judaizantes, alguns, tem até outro termo que se usa para os judeus cristãos ali, deixa eu ver se eu me lembro dele, se eu acho aqui, mas esses judeus, cristãos, ele usar por enquanto esse termo, eles insistiam nessa divisão de comer separado dos gentios, de querer que alguns gentios circuncidassem, enfim. Paulo administrou a situação de boa tal. Só que do lado de fora, quando Paulo ainda está acompanhando os varões, já se cumprindo os dias da purificação dos nazireus, começa a surgir um alvoroço, porque o povo que vê Paulo se agonia para prender Paulo, acusando-o de violar a lei de Moisés, inclusive fazendo com que que o nome dele eu esqueço, é Trófimo, fora colocado por Paulo dentro do templo, no pátio do templo, coisa que, por ser ele de Éfeso, por ser gentio, não poderia, isso era um espaço que deveria ser ocupado pelos judeus. E Paulo foi acusado de ter colocado Trófimo, isso mesmo, até o pátio interno do templo. Deixa eu explicar aqui, que eu faltei com essa explicação na abordagem anterior a esta. Em outros momentos eu já expliquei que ser gentio é não ser descendente de Abraão.
nós, nacionalmente falando, somos gentios, a não ser que você está me assistindo aqui pelo Face e pelo YouTube, né? Seja descendente de judeu. Qualquer país que você estiver me assistindo e me ouvindo. Se você tem mãe judia, aí você é descendente de judeu. Se você não tem mãe judia e nem pai judeu, você não é descendente de judeu. Aí você não é judeu, você é gentio. Historicamente falando, geneticamente falando. Por ser convertido, aí agora você se torna Israel de Deus. Por causa da fé. E Abraão é o pai da fé. Desta fé que a gente professa, né? E está caminhando, por exemplo, para onde a gente não viu, não vê, que é o céu. Né? Abraão é o pai da fé por causa disso. Quando o Senhor disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E aí ele segue a direção de Deus. Isso que o constitui o pai da fé. E quem é desta fé se identifica com Abraão. E ser gentio é não ser descendente de Abraão, geneticamente falando, e espiritualmente é ter ficado para trás. Jesus até chama de não ter o conhecimento de Deus. Lá no capítulo 6 de Mateus. Por isso que Jesus disse que quem vive ansioso pelo dia de amanhã, inquieto, com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, o que vai calçar, é quem não conhece a Deus. Aí ele chama de gentio. Gentil com O, não é gentil com L, não é cortês, não é educado, fino. Não, gentil com O. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós pedirdes. A eles, os gentios, o contexto vai explicar para nós. Porque quem conhece Deus, e o povo de Israel conhece Deus, conhece Jeová Jireh, o Deus da provisão, amém? Sabe que Deus é aquele que supre a necessidade. Aproveitar, abrir um parêntese aqui e tocar mais uma vez nesta tecla, que não é certo fazer prova de Deus. Mas pastor, mas está na Bíblia. Está lá em Malaquias, fazer prova de mim. Só que o contexto que Deus pede para que se faça a prova dele é de um povo incrédulo, de um povo cético, de judeus, que, inclusive, desconsidera o que Deus havia feito no passado e falado através dos sacerdotes e profetas, que eram quem tinham a função de ensinar o povo. Aí, por eles, agora ali na época de Malaquias, desacreditarem do que Deus havia dito com relação ao dízimo, aí o Senhor manda provar-lhes. Mas o Senhor está mandando que faça a prova dele quem é rebelde, quem é cético, quem é incrédulo. Então, se você entra nessa onda de fazer prova de Deus, você está sendo incrédulo, você está sendo cético, você está sendo rebelde. Você está sendo ignorante com relação a Deus. Você está mostrando que não conhece Deus. Então, cuidado, não vai nessa onda aí de estar fazendo prova de Deus, não, a não ser que você não conheça. Aí você está liberto para fazer a prova que você quiser. Mas está mostrando que o problema está em você. Né? Tem que ter cuidado, irmão, com alguns ensinamentos, né, que se fazem por aí, que você escuta. Tem que procurar ler a Bíblia, procurar entender o contexto da situação. Né? É o lema da hermenêutica, né? Que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Isso é o lema da hermenêutica. Tá? Então vamos lá. Paulo consegue se resolver com os irmãos
da igreja, eu até usei a expressão, até no tema, está na mensagem, usar de coerência, e eu explico isso aí na abordagem anterior. Quem não ouviu, não assistiu, escuta. Se tiver pergunta, faz a pergunta lá naquela abordagem. Que durante a semana eu vou estar vendo os comentários no YouTube, quando postado. E se tiver alguma pergunta, eu trago para explicar. E é importante que acompanhe também o programa para poder ter a resposta. Porque eu não vou dar resposta de texto, não, para até que dê. Mas eu vou estar respondendo no programa. Não sei se eu vou fazer live respondendo a pergunta. Pode ser que surja, não sei. Vai depender do interesse de vocês também. Tá? Porque eu estou falando e eu espero que haja interesse de quem me escuta. Pois bem, só que do lado de fora da igreja, Paulo não consegue resolver a situação tanto quanto foi fácil resolver dentro da igreja. Primeiro porque era mister que se cumprisse o que pelo Espírito Santo já tinha sido anunciado a Paulo, que ele, né, seria atado, como Ágapo fez, com a cinta dele, anunciando que ao dono daquela cinta e seria feito ele indo para Jerusalém. Então tinha que se cumprir. O Senhor também havia dito a Paulo que importava, eu até citei esse versículo e estava procurando a referência, né? Está lá no capítulo 23, versículo 11, que Paulo testificasse do Senhor em Roma, como testificou do Senhor em Jerusalém. Então tem coisas que são inevitáveis, né? Tem coisas que são inevitáveis. Eu até costumo dizer, baseado em uma palavra que encontramos em Lucas, eu costumo dizer que aspectos negativos da profecia são evitáveis a nós. Agora é importante entendermos o aspecto negativo, porque não deixou de ser, de certa forma, para a sanidade física de Paulo, negativo isso. Mas não no aspecto para o reino, e não no aspecto para o reino. Né? Eu vou explicar isso aqui. Veja só, Lucas capítulo 21, versículo de número 34 em diante. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, são aspectos negativos da profecia que podemos evitar. Amém? No sentido aqui de sermos pegos desapercebidos ante a volta do Senhor Jesus. A gente pode evitar isso. No aspecto lá de Paulo, era negativo para a sua sanidade física, mas não negativo para a sua vida espiritual. Não era negativo para o propósito do divino. Não era negativo para o propósito do reino. Aí era inevitável. Aleluia. E Paulo até se dispôs a pagar o preço de que o nome do Senhor fosse glorificado. Observemos as palavras dele
em alguns momentos, quando ele disse: nada tenho a minha vida por preciosa, aleluia, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele diz isso em Atos capítulo 20, versículo 24. No capítulo de número 21, versículo de número 13, ele diz: que fareis? Que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente quer ser usado na língua estranha, no mistério, no poder, no reteté, no manto. Quer ser usado curando enfermos, expulsando demônio. A gente não quer ser usado, né, sofrendo alguns danos. Não é verdade, irmãos? A gente não quer ser usado sofrendo alguns danos. Quando eu estou falando de danos, estou falando de doença, de problema que a gente procura. Estou falando desse tipo de coisa não, de sarna que a gente procura para se coçar, gente que fica se metendo na vida dos outros, gente que fica com leve-trás, com fofoca, gente que fica criando problema onde trabalha, onde mora, onde estuda, misericórdia por onde passa. Não estou falando disso não. Eu estou falando no contexto que o apóstolo Pedro, inclusive, diz que se padecemos como cristãos, louvado seja Deus, glorifiquemos a Deus nesta parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui essa expressão de Pedro. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo de número 12. Vamos ler a partir do versículo... Oh, meu Deus, precisava ler o capítulo todo. Mas vamos ler a partir do versículo 11. 1 Pedro 4, 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Louvado seja Deus. Estamos falando disso, não estamos falando de quem está procurando sarna para se coçar, não estamos falando de quem vive criando problema para si mesmo, não, estamos falando de quem é usado por Deus neste sentido de fazer o nome do Senhor ser glorificado. Foi o que aconteceu a Paulo. Ele é acusado de coisas que não fez, inclusive ele já disse, confundido por um Egito, que dias antes fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores. Os romanos mataram essa turma e o líder fugiu. Aí a turma acha agora que era Paulo, como havia sido acusado de ter colocado Trófimo, que era gentil, era de Éfeso, no pátio do templo.
Está aí no versículo de número 29, do capítulo 21. E aí a cidade toda se alvoroçou e arrastaram Paulo para fora do templo, fecham a porta do templo e agora querem matá-lo. E aí, quando o tribuno da corte é avisado de que em Jerusalém estava tendo confusão, quando a multidão viu o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Nessa altura, Paulo já estava apanhando. E aí prendem Paulo com cadeias, atam Paulo com 2 cadeias e pergunta a ele que ele era, o que ele tinha feito, e a multidão gritando: mata ele, você merece morrer e tal. E não se entendia nada por causa do alvoroço da multidão. E aí o tribuno manda que os soldados levem Paulo para a fortaleza, para a prisão. E aí a multidão querendo que Paulo seja morto, estão querendo linchar Paulo. Louvado seja Deus. E aí Paulo se dirige ao tribuno, se lhe era permitido dizer alguma coisa. E aí o homem olha para Paulo e diz: tu sabes o grego? Paulo falava diversos idiomas. Aí o tribuno diz: não, tu não é aquele gentio que estava dias antes aí levando os homens para o deserto? Aí Paulo disse: olha, na verdade eu sou homem judeu, eu sou cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Eu rogo-te que me permitas falar ao povo. E aí quando Paulo é permitido falar ao povo, ele faz sinal com a mão, e aí o povo se cala, e ele em hebraico começa a falar com o povo. Ô, irmão, como vale a pena, povo de Deus, estudar, conhecer. Quero chamar a atenção para isso aqui. Procure estudar, procure conhecer, procure ser alguém, se tiver tempo ainda. Há tempo, eu digo há tempo. Hoje, se você tem tempo de estudar, se tem recurso para estudar, faz isso. Faz o que eu estou fazendo, procurando estudar mais, conhecer mais, ter mais uma formação ou 2. Procura fazer isso, nunca é tarde. Eu estou fazendo isso mais do que nunca hoje, porque hoje eu estou tendo tempo, condição, graças a Deus. Nunca é tarde, porque isso abre portas para que você, inclusive, chegue com o Evangelho de Jesus. Sabe, irmãos? Para que pessoas lhe ouçam, porque é importante que nós, cristãos, exatamente disfarcemos aquela imagem de que o Evangelho, que o cristianismo é para gente tapada, para gente inculta, para gente ignorante, para gente que não tem formação, que o Evangelho, que o cristianismo é para iletrado, é para pessoas socialmente suburbanas. Não, o Evangelho é para todo mundo, mas é importante que nós cuidemos de galgar alguns degraus na sociedade para que este Evangelho, inclusive, chegue a pessoas de outros níveis. Procure estudar, procure ser alguém, você jovem, você da meia idade, você, de repente, da terceira idade. Procure sair da mediocridade, procure sair, sabe, da linha de baixo. Amém? Procura, se tem condições,
alçar altos voos, em nome de Jesus. Faz isso em função do reino. Faz isso em função do reino. Paulo, ele, claro, já tinha essa estrutura antes mesmo de se converter. Vamos lá, capítulo 22. Paulo começa a falar em hebraico para a multidão, né? Se defendendo. E ele começa, louvado seja Deus, a falar em hebraico. O povo fica em silêncio, porque puxa, esse cara é diferente. Esse cara é outro nível. Como é que esse cara fala em hebraico? A turma está pensando, né? E tem mais coisa pela frente. Glória a Deus. Aí ele começa a falar. Sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Aí a turma, epa, o cara não qualquer não. Foi criado aos pés de Gamaliel. Aleluia. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Aí ele começa a contar o testemunho dele. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado preso, né, para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. E aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aí ele continua dizendo, isso tudo em hebraico. E os que estavam comigo viram de verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que queres? Senhor, que fareis? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do resplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. Rapidinho aqui, lembra que quando Deus disse a Ananias, né, olha, vai lá, né, onde está Saulo, e ora por ele, que eu já revelei que tu vai orar por ele, e ele vai ver. Ananias tremeu na base, aleluia. Senhor, já ouvi falar muito desse homem, acaba mata os cristãos, prende e tudo mais. Aí foi quando o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Lembra disso? Mas foi lindo demais, né? Testemunho bacana esse. Eu até citei esse depoimento. Louvado seja Deus. Né? O Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aí foi quando Ananias foi e orou e impôs as mãos. E glória a Deus, ele voltou a ver, Saulo voltou a ver. Vamos voltar aqui ao capítulo, glória a Jesus, 22. E aí ele está dando esse depoimento.
Glória a Deus. E aí ele continua, que Ananias disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de testemunhar para todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e vai e lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dar-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Segundo alguns, ele era o líder daqueles que matavam Estevão a pedradas, porque a turma pega e deposita as roupas nos pés dele. Se configurava que ele era o responsável, ele era o líder. E na época ele deixava matar, ele estava com raiva. Agora tudo isso a gente vai aprender lendo Atos e lendo as epístolas de Paulo, que era como um zelo que ele tinha. Ele era cego espiritualmente, ele achava que os cristãos estavam com heresia, porque estava indo de encontro à lei de Moisés, coisa que agora ele estava fazendo, mas não como eles achavam que estava fazendo. Ele estava dando a interpretação certa, o sentido certo, como Jesus fez. Nos evangelhos, Jesus não veio abrogar a lei. Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Só que Jesus estava dando o entendimento correto, certo da lei. O que os homens torceram, o que os homens perverteram. E agora ele está falando de Jesus. Louvado seja Deus. E aí, quando Paulo está falando isso, o Senhor lhe disse, ele contando: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E aí, quando os judeus ouviram Paulo dizer isso, se inflamaram mais, levantaram sua voz, dizendo que não convinha que ele vivesse, e clamando eles, arrojando de si as vestes, lançando pó para o ar. Isso, expressão de indignação, de raiva, de revolta, E aí o tribuno tira Paulo dali, afasta Paulo e manda que lhe dê uma surra, o açoite, dê uma lapada, para que ele dissesse porque era que clamavam assim contra ele. E aí, quando amarram Paulo para bater nele, a ele: é lícito açoitar um romano sem ser condenado? Aí o centurião, quando escuta isso, vai ao tribuno e diz: vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. Aí o tribuno chega para Paulo e diz: tu és romano? Sim, respondeu Paulo. Aí o tribuno diz: eu com grande quantia de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Aí Paulo diz: eu sou de nascimento. Louvado seja Deus. É aquilo que eu estava dizendo, procura ser alguma coisa. Porque aí, irmão, quando você se torna uma pessoa de destaque na sociedade, ou uma autoridade, uma eminência, você é visto com outros olhos. Você é visto com outros olhos. Procure ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que é o que protege a gente, que é o que vale, tal. Mas
É importante que nós procuremos ter uma posição na sociedade de respeito, de autoridade, de iminência, de consideração, de prestígio. É importante. Procure ser bom naquilo que você faz, na área que você faz, onde você passa. Porque você será visto com outros olhos. E quando a turma souber que você é crente, vai dizer, isso é um crente diferente. Glória a Deus. Em todos os sentidos e aspectos, procure fazer a diferença. É a mensagem. Procure fazer a diferença. Não é? Louvado seja Deus. Essa questão aqui de Paulo ser romano, não é? Que durante o reinado de Cláudio, contemporâneo deste evento, a cidadania romana poderia ser comprada por uma quantia exorbitante para qualquer soldado. Paulo, ele era romano de nascimento. Não é? Louvado seja Deus. Ele era uma pessoa de respeito. Né? Aí ele é tratado com outros olhos, é diferenciado. E aí a palavra de Deus nos diz que logo dele se apartam os que haviam de examinar, os que iam bater em Paulo já não pode mais agredi-lo. Né? Até o tribuno teve temor quando soube que Paulo era romano, visto que o tinha preso. E aí ele é levado no dia seguinte ao Sinédrio. Né? No dia seguinte, diz o versículo 30 do capítulo 20, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou ouvir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo apresentou diante deles. Bem, aí eu vou fazer uma abordagem aqui até o versículo 11 do capítulo 23, porque faz parte desse contexto. Depois a gente vai ler o capítulo 23, do versículo 12 em diante, mas para concluir aqui essa parte, quando Paulo está falando, né, o sumo sacerdote Ananias dá um soco, manda que quem está perto de Paulo, o soldado dê um soco na boca de Paulo. Aí Paulo, de repente já machucado dos olhos, que Paulo apanhou, né? Ou a dificuldade já da vista dele, ele diz umas palavras para o sumo sacerdote Ananias, né? Que entendem que Paulo estava, deixa eu ler aqui a expressão, injuriando o sumo sacerdote de Deus. Só que Paulo diz o seguinte: não sabiam que era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Aqui parecia uma espécie de sarcasmo, de ironia de Paulo, até porque não era de um homem de Deus mandar fazer aquilo, agredir, né? Aí Paulo, o cara é sumo sacerdote e manda dar um soco em mim. Não se espera uma atitude desta de um homem de Deus. Né? Não se espera. Então o que nós podemos pontuar aqui é aquilo que eu já disse nessa narrativa, nessa abordagem expositiva que acabei de fazer. Amém, amados? O que eu poderia pontuar aqui doutrinariamente é o versículo de número 16, quando Ananias, Paulo dá o testemunho que Ananias disse para que ele fosse batizado e lavasse os seus pecados, invocando o nome do Senhor. O que eu quero só pontuar aqui é dizer que o batismo, ele não purifica a gente de pecado. O único elemento que nos purifica de pecado é o sangue de Jesus. Amém? O batismo era uma prática de iniciação ao cristianismo nessa época.
Mas a gente já sabe, já expliquei em outros momentos, e posso voltar a explicar, vai depender do interesse de vocês, e a pergunta deve ser feita no canal do YouTube, né? Que a importância do batismo, ela é imprescindível, claro, mas o que torna a gente membro do corpo de Jesus é a conversão. E o único elemento que nos purifica de pecado é o sangue de Jesus. Batismo é indispensável? Não, ele não é indispensável, é necessário. Mas se for o caso da pessoa não poder se batizar, aí ela não será batizada, né? No momento que a pessoa, por exemplo, está falecendo ali. Quero Jesus, está falecendo, está em coma. Até para a gente saber que a pessoa está se convertendo em coma é complicado, porque ela não responde. Mas aí a gente não vai batizar uma pessoa dessa. Né? Estou falando isso porque teve uma pessoa que estava em coma. Eu a visitei. Depois que eu a visitei, esta pessoa faleceu. Eu não tive como saber se ela se converteu ou não. Mas eu orei por ela, acreditando que ela pudesse ter feito aquilo. E ali, ela, se realmente, como os médicos dizem, a pessoa escuta a gente, ela pode ter se convertido e está na glória com Jesus Cristo. Não é? E não posso julgar. Nem que sim, nem que não. Mas, para ter partido depois que a visitei, para mim foi um bom sinal. Não é? Como aconteceu de eu ter visitado uma pessoa consciente e orientada e a pessoa ter dito a mim que não. Foi diferente. A pessoa disse a mim que não. Quando eu estava voltando para casa no ônibus, o marido da pessoa ligou para mim e disse: pastor, a minha esposa acabou de falecer. E essa pessoa estava consciente e orientada, igual eu estou aqui falando com você. Estava hospitalizada, estava estragada por dentro da pessoa. Mas ela estava assim, consciente e orientada, igual eu estou falando aqui com você, por incrível que pareça. Né? Mas a patologia dela era terminal. Mas na hora não dava para imaginar que aquela pessoa ia morrer daquele jeito e que a pessoa ia morrer ali naquele dia. Foi incrível. Foi incrível isso. Então são experiências que a gente que faz a obra vive, vivencia, testemunha. E quando a gente fala as coisas, baseado também nesses fatos, que não deve servir como doutrina, mas deve servir como advertência, as pessoas deveriam ficar mais atentas. Deverão ficar mais atentas a esses acontecimentos, a esses fatos, né? Para estarem de sobreaviso. Amém? Glória a Deus. Então, observemos que para lidar com situações fora o circuito cristão é bem mais complicado, é bem mais difícil. E para isso é necessário que nós tenhamos algumas coisas, como conhecimento, não é? Tenhamos autoridade e gozemos de um determinado privilégio, posicionamento na sociedade, para que consigamos, de certa forma, reverter alguma situação e fazer o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Quando Paulo levou o soco no rosto, né? E foi criticado pela palavra que disse ao sumo sacerdote Ananias, louvado seja Deus. Está todo mundo ali reunido no sinédrio e Paulo sabe que uma parte era saduceus e outra era fariseu. Aí Paulo, irmão, Paulo era muito inteligente. Aleluia. Criou logo um tumulto entre eles. Paulo chegou e disse o seguinte: ó, irmãos, versículo 6. Eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E aí, quando Paulo disse isso, irmão, os fariseus e saduceus começaram a se desentender,
Olhe, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus reconhecem tudo isso. E aí se origina um tumulto tão grande, uma situação tão complicada lá no Sinédrio, que Paulo, inclusive, é inocentado pelos fariseus. Paulo é inocentado pelos fariseus. Não é? Só que, diante da situação, Paulo é tirado, não é? Porque o tribuno fica receoso, não é? Que ele fosse despedaçado, a turma partisse para cima dele e o linchasse. Não é? E aí, Paulo é levado para a fortaleza novamente, e ali preso, glória a Deus, o Senhor aparece para Paulo, e é quando lhe diz que ele tivesse ânimo, porque como ele testificou, é Jesus dizendo a Paulo, dele em Jerusalém, importava que também ele testificasse de Jesus em Roma. Eu quero dizer que o Senhor conta conosco. Amém, amados? Conta conosco. Aleluia. Para o nome dele ser glorificado. Deus conta com você para o nome dele ser glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Se esta palavra que você ouviu mexeu com o seu brilho espiritual, lhe impactou, está lhe influenciando positivamente, que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia. Mas a voz que falou ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.